anos. Só que faz 7 anos que a nossa maneira de se comportar e de se relacionar mudou bruscamente. E um dos efeitos é o medo. Então a gente realmente começou a desenvolver um medo e uma autoproteção. Esse podcast, como o próprio nome diz, é aquilo que vem antes da resposta. O espaço onde se para, pensa, fala-se consigo mesmo, pesquisa-se, reflete e após isso passa a se interagir no mundo lá fora. Antes da resposta é um podcast baseado nas minhas experiências como psicoterapeuta comportamental, relatos intitulados e não identificados e vivências da minha própria vida. Egocentristas, não sei se eucentrista existe essa palavra, mas qual que é o ponto entre a pessoa se tornar egocêntrica, isolada ou uma pessoa melhor para ela mesma? Porque eu tenho quase certeza que hoje, do jeito que tá, eu tenho certeza que você já deve ter observado aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã e aí faz a sua devocional e toma café. Eu acordo cedo, nada contra, eu acordo super cedo, inclusive. Quando dá, né? Mas essa pessoa que faz tudo isso e aí todo dia tá lá na constância e tal, e sempre tem uma frase motivacional pra falar, você fica se perguntando se aquilo é real mesmo. Tem aquele segundo tipo de pessoa que ela fala como se aquilo que ela tá fazendo, a rotina que ela tá fazendo fosse uma fórmula pronta, porque assim, ó, você não faz isso, então muito provavelmente você não vai alcançar o que você quer. Ou aquela pessoa que começa a fazer terapia, até a galera da nossa classe mesmo, dos psicólogos, começa a propagar uma coisa, propagar um tipo de conteúdo, como se, por exemplo, você tá se autodesenvolvendo, você tá evoluindo, você é uma pessoa boa e as outras pessoas são tóxicas, porque você está buscando autoconhecimento, você tá cada vez melhor e todo mundo é tóxico. Aí, quando você vê, seja você seguindo qualquer um desses 3 tipos de pessoas que eu citei, ou sendo uma dessas pessoas, você começa a pensar, bom, eu acho que realmente é isso, eu realmente sou diferente, eu me destaco das pessoas. Esses dias até eu vi um conteúdo, acho que era um conteúdo meio autoconhecimento / espiritual, eu não lembro o teor, né? Mas a pessoa falava assim, você entra numa sala e as pessoas se sentem incomodadas com você, significa que você tem algo especial. Significa que você é isso, você é aquilo. E as pessoas começaram a se identificar e tudo mais, com aquele senso de identificação. Aí eu fiquei pensando assim, né? Bom, se a pessoa chega num lugar e todo mundo não gosta dela, primeiramente, tem um ponto. Será que isso não é uma impressão equivocada da pessoa? Do tipo assim, ó, tá todo mundo me olhando. Ou outra frase que ele disse, né? As pessoas começam a não gostar de você, não começam a gostar do jeito que você fala, e que isso, que aquilo. Mas assim, será que a pessoa mesmo, assim, será que aquilo se aplica para 100% das pessoas do comentário? Ou será que a pessoa não tá sendo chata mesmo? Será que a pessoa não é chata? Você entendendo? Será que a pessoa não transmite alguma coisa? Porque o que acontece? Às vezes, a gente conhece só um lado da moeda. A pessoa ela vai numa terapia, ela vai num momento aí de autodesenvolvimento, ela só enxerga o lado dela, né? Em neurociência a gente chama isso de autorreferência. Então tudo aquilo que se refere a mim, resumindo, né? Aquilo que é meu nome, aquilo que é parecido comigo, aquilo que diz respeito a mim, brilha mais, chama mais atenção. Então, se dentro daquela minha imagem ali, a minha autorreferência, aquilo que eu acredito que é pra mim, né? Se eu começo a me autodesenvolver, procurar cursos e eu me identifico como essa pessoa boa, né? Como se existisse. Vamos imaginar que existe esse bem, mal, ruim e bom, enfim. Cara, automaticamente eu sempre vou pensar que eu sou injustiçada. E se eu sempre vou pensar que eu sou injustiçada, eu vou ficar com medo do mundo. Porque o mundo tá cheio de gente que vai ser terrível comigo. Mas e se eu sempre chego buscando algo relacionado à minha narrativa? Por exemplo, a minha narrativa, né, vamos à autorreferência, aquilo que eu conto pra mim mesma, a história que eu conto pra mim mesma, que eu sou a Evelyn, sou uma pessoa que sou isso, aquilo.
O outro faz isso, o outro se comporta porque, enfim, porque ele é tóxico. A pessoa não olhou direito na minha cara porque realmente as pessoas são terríveis. E isso é natural, né? A gente tem muita dificuldade de olhar pra gente mesmo, principalmente porque é aí que eu vou entrar, acho que no assunto chave da nossa conversa aqui. A gente tá entrando num ponto em que a gente não tá sabendo a linha fina das coisas, sabe? Então, por exemplo, a pessoa já pensa assim, tá, mas se eu fizer essa autorreflexão de será que eu tô sendo chata? Será que eu não vou estar me impondo culpa? Entende? Ah, mas se eu olhar pro que eu fiz, provavelmente eu vou estar me culpando por isso. Então, não. Eu não vou nem olhar pra isso. A gente nunca se questiona se será que realmente eu não tô sendo chata? Ou aquele ponto mesmo, talvez, será que esse grupo é pra mim? Será que, sabe? Mas não. A pessoa ainda tá naquela fase de tentar ser aceita. E aí ela conta pra ela uma história na cabeça dela de que ela não precisa de ninguém. Ela não precisa daquele grupo que tanto a machuca porque ela é uma pessoa diferente, porque ela é escolhida. Tipo, esse vídeo meio que falava disso. E aí o que acontece? O que começa a ser um pouco perigoso? Porque as pessoas vão deixando aos poucos, vão perdendo essa capacidade de autoexame, sabe? Autorreflexão. Eu lembro de um professor, eu nunca mais vou esquecer. A faculdade que eu fiz meus primeiros anos de faculdade é uma faculdade evangélica, a gente tinha na grade o curso de teologia. E muito do contrário do que a gente esperava que ia ser o curso de teologia, né, a matéria de teologia, a primeira coisa que o professor falou, o professor era um pastor, mas a primeira coisa que ele disse, que foi assim incrível, um divisor de águas na minha vida, era um exercício assim, que era pra gente pegar uma folha de papel e anotar, pensar nos nossos preconceitos. Mas pensa num preconceito, no mais terrível que você tem, assim, mais horrível. Claro que, né, sem cometer nenhum crime, mas assim, no preconceito, né, do tipo assim, toda pessoa que usa boné azul faz infração de trânsito, é o que eu penso, sabe, aquele pensamento ignorante, sabe? E aí eu peguei e coloquei o meu lá, não vou falar qual é agora, né, não vou, eu fui lá e coloquei o meu. E o mais surpreendente é que a moral daquilo não era pra falar, olha, né, veja bem os seus preconceitos, você precisa mudar. Não. No final daquele exercício, o professor falou, olha, todos vocês têm preconceitos. Todos. Meio que para que a gente construísse um raciocínio de que, assim, a partir do momento que você, não é porque você tem autoconhecimento, não é porque você conhece muito sobre o outro, que você não é uma pessoa tudo cheia de coisas horríveis por dentro, entende? Não é porque você tem muito conhecimento sobre o ser humano, é que você também não é uma pessoa ignorante muitas vezes, que pensa coisas irreais sobre os outros, entende? Que tira conclusões precipitadas sobre o outro. E é interessante que anos depois eu não tenho mais o mesmo preconceito sobre aquilo que eu tinha. Não porque aquela aula me mudou, nada disso. Eu passei muitos anos com aquele mesmo preconceito. Mas foi tempo, maturidade de pensar que eu me tornaria uma pessoa como aquela, que o tempo me faria compreender, né, aquela situação. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acredito que o autodesenvolvimento ele começa aí, né? O primeiro ponto é você perceber que você também pode ter umas coisas complicadas aí dentro de você, sabe? E a parte de não se culpar tá justamente nessa linha tênue aí que o professor falou pra gente, que o professor mostrou pra gente, que não era em nenhum momento a gente ficar ali, né, nossa, se chicoteando, né, por aquilo. É o que a gente chama em análise do comportamento, diminuiu a valência daquilo. Por exemplo, a gente olhou para aquilo, e porque era impressionante, porque assim, o mais louco dessa dinâmica foi que esse pensamento que eu tinha sobre algo foi ficando cada vez mais fraco, porque eu olhei para aquilo, entendi que eu era esse tipo de pessoa, e com o tempo aquilo foi
a gente fala foi diminuindo a valência, porque eu olhei para aquilo diferente. Agora, era impressionante. Talvez se essa dinâmica não tivesse acontecido, ela ia continuar na minha cabeça, esse preconceito ia continuar na minha cabeça, porque assim, eu passei anos, isso aconteceu porque tinha que ser esse grupo de pessoa, tinha que ser essa pessoa, entende? Só que, toda vez que algum pensamento como esse vem pra minha cabeça, ele passa rapidamente. Por quê? Eu olhei diferente pra ele. Eu vi que, poxa vida, Evelyn, entende? Que a culpa foi diminuindo no sentido de que, poxa, Evelyn, agora você sabe, né, que isso é um preconceito. Você sabe que isso é uma ignorância, tudo. E como uma pessoa que não só estuda, né, o conhecimento humano, seja, entende? Então, quanto mais você olha para coisas que você pode, de fato, melhorar ou ver que em você não passam de ignorância, a culpa com relação àquilo você não vai ser algo doloroso, você vai sentir um senso de responsabilidade, um senso de conhecimento, do tipo assim, agora eu sei, você não vai ficar se culpando, porque não é outra pessoa que tá lá falando pra você, olha, você é uma pessoa horrível. Então, essa dinâmica do professor, talvez ele nem saiba que eu fui lembrar disso agora. Então, o que eu tô querendo dizer? A gente tá indo para uma linha um pouco até perigosa, sabe? Do autoconhecimento. Muitos profissionais, tá? De todos os âmbitos. Eu digo muito pra nossa galerinha, falo pros meus lá. Cuidado com frases prontas. Nós, como profissionais, nós não damos conselho, nem falamos frasezinhas prontas. Saiba disso, tá? Se você procura aí um psicólogo, um bom profissional, é uma pessoa que o processo, ele vai fazer o processo junto contigo, tá? E vai te ajudar para que você chegue aí nas suas próprias conclusões com base nas ferramentas que você tem, tá? Ele não te diz nada. Acho que esse é o ponto. Mas eu falo daquele conteúdo, é o efeito. E aí a gente começa a pensar, né? De que eu tô ali buscando desenvolvimento pessoal e que eu realmente começo ali a ter um senso de desencaixe da sociedade. Eu acho que é super normal quando nós estamos conhecendo outras coisas sobre nós mesmos, que nós, socialmente, que a gente vai se direcionar para grupos, talvez, que entendam daquele mundo novo que a gente antes não conhecia. Então, por exemplo, eu gosto muito de livro e agora tá saindo algumas redes sociais relacionadas a livro, né? Maratona e tudo mais. Eu fiquei super interessada, né? Eu sempre fico pensando assim, nossa, as pessoas que fazem isso devem ser muito maravilhosas, né? Devem ser legais pra caramba. Só que eu fico pensando, principalmente depois aí da pandemia, que, cara, impressionante, na nossa cabeça parece que foi passado, foi há 2 anos atrás, e não, faz 7 anos. Só que faz 7 anos que a nossa maneira de se comportar e de se relacionar mudou bruscamente. E um dos efeitos é o medo. Então a gente realmente começou a desenvolver um medo e uma autoproteção muito grande com relação às pessoas no geral. Então, a gente encontrou ferramentas adaptativas e também desadaptativas. Mas vamos lá, leigamente falando, nós nos adaptamos a isolamentos. Então, o mercado se aproveitou muito disso. Começaram a haver vendas, dar ferramentas para que o ser humano conseguisse viver de forma mais isolada, sem as pessoas. E automaticamente, sim, nos deu aí um certo medo maior, e algumas pessoas até relatam assim alguma coisa muito parecida com uma fobia social. Às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, eu desaprendi, né, como que fala, como que sai, enfim. Quando a gente tem esse novo condicionamento junto com a onda do autodesenvolvimento, que é ótimo, eu digo a onda do autodesenvolvimento porque sim, aumentou-se sim, significativamente a busca por serviços de saúde mental, tá? Eu não estou falando só de autodesenvolvimento, estou falando de saúde mental e também coisas relacionadas a autodesenvolvimento, procuras, acho que principalmente no último ano, né, relacionado à saúde e o bem-estar.
exercícios físicos, e aí o mercado no geral, né? E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando civilizações passam aí por eventos muito significativos, o comportamento das pessoas muda, o pensamento das pessoas muda, e o mercado e a economia, ela não vai junto, né? Ela tá por trás de muita coisa, ela tá caminhando, acompanhando a mudança comportamental das pessoas. Por que uma linha tênue? Porque você começa a conhecer, você começa a melhorar, e o primeiro passo é você começar a gostar de você. Porque muitas vezes isso não foi ensinado pra gente, né? Dali vamos falar muitas das gerações, né? A maneira com que a gente foi criada na nossa cultura é primeiro o outro, depois a gente, né? E ali naquele espaço, naquele momento, naquele conteúdo, a gente tem a nossa primeira identificação e é a primeira vez que a gente gosta daquilo que a gente vê. Primeira vez que a gente vê um reflexo tão bonito no espelho, sabe? Então esse é um caminho muito natural. Mas em que momento pode ser uma linha tênue? No momento em que também acontece outro processo natural, eu consigo falar mais do meu campo, né, que seria o processo terapêutico, é quando a pessoa começa a ver que talvez as relações em que ela está também naquele momento colaboraram, né, para a construção daquela pessoa, tanto das qualidades, quanto dos defeitos, quanto das dores e traumas. E aí é nesse momento que muitas vezes a pessoa, né, começa a pensar, e agora? O que eu faço? Como que vai ser aí meus relacionamentos? Se a pessoa estiver num processo terapêutico com bons profissionais, eu tenho certeza que a pessoa vai dosar, vai aprender o equilíbrio, né? Equilibrar os relacionamentos, escolher bem os relacionamentos. E eu acho que esse é um ponto também, se você estiver fazendo terapia, acho que esse é um ponto. Ver o nível aí de convivência que você vai ter ou não com as pessoas. Porque sim, é comprovado cientificamente, nós não nascemos para ser sozinhos. Nós, desde lá dos nossos ancestrais, a galera anda em grupo para que consiga se desenvolver socialmente, desenvolver a fala e o afeto. As pessoas precisam de afeto, as pessoas precisam do senso empático, de trocar, de falar, é super importante. Para mim é